Bom, eu escolhi esse tema que não fui eu que escolhi, né? Porque foi intuído. A Luísa me passou a data, ela falou: essa palestra é dia 25 de agosto, qual que é o tema? Eu falei: Luísa, eu não tenho tema ainda, eu vou esperar um pouco. E aí depois veio ressignificar. Eu sei que parece que é assim, isso soa algo como automático para a gente, né? Ressignificar é uma coisa que parece ser muito simples, mas na verdade não é, né? Por que não é? Porque é difícil para a gente ressignificar a nossa história, né? As nossas vivências, as nossas emoções. E como eu trabalho muito com isso fora do recanto, e esse ano a gente tem trabalhado muito isso dentro do recanto, no nosso trabalho, de sábado principalmente, e no de quinta também, principalmente, né? Então, assim, é um tema que é importante a gente sempre estar trazendo, elaborando, né? E refletindo sobre. Por isso que eu trouxe ele, tá bom? Então, gente, eu sempre trago muita coisa de texto, tá? Porque eu adoro ler, eu gosto de conteúdo, eu gosto de definir. Então, ressignificar na visão espírita, desde o princípio até hoje, a doutrina promove uma revolução interior na gente, né? Aconteceu muito comigo isso, e eu acho que acontece com muitas das pessoas que começam a se questionar, né? Várias fases da sua vida, vários acontecimentos, tudo, né? E a doutrina, ela traz isso, esse acalento para a gente das nossas dúvidas, das nossas questões, né? No contexto do Espiritismo, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, ressignificar os acontecimentos é o ato de dar um novo sentido à vida, ao sofrimento, encarando as dificuldades não como castigos, mas como oportunidades de aprendizado, evolução, a expiação de dívidas de vidas passadas. Isso porque a gente acredita na reencarnação e a gente sabe, a gente planta, a gente colhe, né? Então, o que você vai plantar, você vai colher. E assim, ele explica para a gente, ele traz uma elucidação desse processo, né? E de verdade, esses dias eu ouvi uma coisa que foi muito importante para mim. Às vezes, uma simples viagem sua, uma viagem que você vai fazer, né? Seja ela de férias ou de trabalho, ou até mesmo um intercâmbio, né? Isso já está programado. E a gente às vezes acha que não, que a gente resolve tudo, né? Você foi escolhido por sorte. Não. Já está no seu programa reencarnatório. Isso é alcançado pela resignação, que é a aceitação paciente das provas, a compreensão da brevidade da vida terrena, em comparação à vida espiritual. Isso eu ouço bastante agora. E eu acho muito... a nossa vida aqui na Terra, ela é curta mesmo, ela é breve, né? E a gente dá tanta potência para ela em alguns momentos, né? Você fala, tem planetas que a gente já estudou alguma coisa que são 500 anos, né? Uma vida, uma encarnação dos arcturianos, né? E a gente chega lá mais ou menos nos seus 80, 90, nos trancos ali, 100, né? Minha avózinha chegou nos 99 e era engraçado que desde os 60 e pouco ela falava, eu não passo desse ano. Eu não passo desse ano. E eu falava, vó, né? E ela toda fofa, 99. Porque na verdade eu acho que ela não queria passar daquele ano, porque meu avô foi bem antes. Então era assim, né? Ela chegou nos 99. Então, pensando nisso, ó, nessa
o que diminui o peso das nossas aflições e promove o bem-estar da nossa alma e do nosso corpo. Ressignificar é compreender o sofrimento como lição. Para o Espiritismo é assim, né? Kardec traz isso para a gente. As experiências dolorosas são vistas como um processo de aperfeiçoamento, onde cada prova serve para despertarmos virtudes e saudarmos dívidas espirituais. Encarar a vida como perspectiva espiritual, compreender que a vida atual é um ponto no infinito e que a vida corpórea é passageira, e assim nós temos essa certeza de um futuro mais feliz. Porque se a gente paga nossas continhas aqui, a gente vai para uns planetinhas, né, umas dimensões melhores. E elas existem, né? Tem os planos felizes. O processo envolve mudar o ponto de vista, cultivar a empatia e a compaixão e assumir-se como autor da sua própria história, utilizando as dificuldades como degraus para a sua evolução, do seu espírito, né? E cada vez que eu venho aqui trabalhar no Recanto, eu tenho mais um pouquinho dessa certeza. E isso é muito gratificante, é muito especial. Agora o que eu gosto de trazer, que é na psicologia, que é a área que eu trabalho, que eu atuo, então o que acontece, né? Ressignificar é transformar o que nos feriu em algo que nos fortalece. É encontrar um novo significado e valor em experiências, emoções ou pensamentos antes vistos como negativos e conflituosos. O que eu gosto de assim, abordar quando eu estou em atendimento com algum cliente e tudo mais, eu trago de uma forma, às vezes, até mais simples. E eu falo, o que você acha da gente desconstruir isso que você elaborou a partir dessa situação e reconstruir de uma forma diferente? Vamos tentar fazer uma nova leitura sobre isso que aconteceu com você? Porque, lógico, lá eu não posso pregar o espiritismo, né? Só para quem já sabe que eu sou espírita e a pessoa às vezes é espírita também. Então, como nada é por acaso nesse mundo, eles mandam um monte de gente que é espírita para eu atender. E eu acho ótimo. Eu acho maravilhoso. Eu vibro e agradeço. Ressignificar é um aspecto crucial no processo de individuação. Individuação, tá, gente? Então, que a gente vai falar dessa palavra que é diferente ali um pouquinho no contexto, que leva à realização da verdade pessoal mais pura. A individuação está ligada à singularidade do indivíduo. É a sua qualidade de ser única e autêntica. Refere-se à sua bagagem de experiências vivenciadas. Que, lógico, eu posso viver às vezes até a mesma situação que você, por estar junto com você no mesmo seio ali familiar, mas eu elaboro de uma forma e você vai elaborar de outra, né? Então, suas características físicas, emocionais e mentais que a distinguem de outros indivíduos. Nesse conceito, é importante ressaltar que a individuação é um caminho para tornar-se um si mesmo. Esse si mesmo está ligado com essa individuação, que é, você é único, então na sua experiência você vai vivê-la da sua forma, que é o que ele traz, de uma forma psicológica, física e até emocional. A ciência, eu trouxe um pouquinho da ciência, mas eu nem queria falar muito sobre isso, mas ela descreve assim, ó, que é muito parecido com a psicologia, muito parecido com o espiritismo, como um processo psicológico fundamental para a saúde mental e o bem-estar do indivíduo, que envolve reinterpretar e alterar o significado de experiências negativas, traumas ou situações difíceis. Ao adotarmos um novo ponto de vista, o indivíduo pode desenvolver a resiliência,
encontrar um novo propósito, melhorar a realização ali, a relação com o passado, assumir um novo papel ativo na construção de perspectiva de vida e, assim, de uma forma mais positiva, realizadora, mais elaborada, né? O ser humano, ao ressignificar, desenvolve uma maior autoconsciência e maturidade emocional, aprendendo a lidar com os desafios de maneira construtiva e construir um caminho de evolução pessoal. É aquela... Quando a gente está, a criança, né, querendo aprender a andar de bicicleta, né? Ela vai deixar de cair? Não, ela não vai deixar de cair, né? Ela vai estar ali testando, né? Se, assim, a capacidade dela de estar sozinho andando de bicicleta. E se ela cair, ela vai continuar buscando aprender, né? É isso que nós fazemos na nossa vida toda. Só que, assim, o importante é a gente estar sempre ressignificando isso, né? De uma forma que faça sentido para cada um de nós, para que a vida não se torne um castigo realmente, um fardo, um peso, né? Porque com os nossos atendimentos, a gente tem visto no sábado que as pessoas acabam, na psicologia a gente usa isso, você somatiza, né? Daí esse monte de patologias que nós temos hoje. Depressão, ansiedade, né? Então, o que acontece? Você somatiza, vai para o seu corpo, né? E nós sabemos que primeiro vai para o nosso corpo espiritual. Depois ele chega no físico. Aí no físico o negócio já piorou, né? Então, a gente aprendendo a ressignificar essas nossas experiências de uma forma que traga realmente um sentido no contexto do aprendizado, isso vai ficando melhor, né? Alguém leu? Eu li na minha infância Poliana, um livro. Tem até novelinha, eu acho, né? Esse livro tem a Poliana menina e tem a Poliana moça. Eu não lembro o autor agora. Mas assim, esse livro mostra o ressignificar. Porque ela era uma criança que ficou órfã de mãe, de pai, teve que morar com uma tia que era bem complicada e tudo ela tinha que ressignificar, porque senão, gente, ela não conseguiria, ela surtaria, né? Já para um outro grau. Eu trouxe aqui do Jung, que eu gosto muito, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo assim de destino. Enquanto você não perceber as coisas que acontecem, as suas experiências, você vai falar, não, isso é o destino, isso tem que acontecer. Mas não é assim, né? Porque ele destaca ali a importância do autoconhecimento e da conscientização dos aspectos inconscientes da nossa psique. Se não tomarmos consciência das nossas motivações, padrões inconscientes, eles continuarão a influenciar nossas ações e decisões de forma oculta, levando-nos a acreditar que certas experiências são meramente destinos. Bom, às vezes a gente fala aquele efeito manada, né? Aqueles ciclos que se repetem sempre, né? Porque assim, eu aprendi desse jeito, eu vou reproduzir. E aí, se aconteceu isso com fulano, eu vou reproduzir, porque, né, aconteceu assim, eu não vou fazer diferente. Mas é bem por aí. Mas a gente pode fazer diferente, porque a escolha é sempre nossa, né? E isso é importante a gente tornar consciente, porque senão a gente vai, né, na manada. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É a mesma coisa, só que dito de outra forma, né? Aqui destaca a busca pelo autoconhecimento como caminho para a realização pessoal. Olhar para dentro, explorar nossa própria mente e compreender as nossas sombras.
e os nossos potenciais também. É visto como um processo de despertar para uma vida mais autêntica e plena, né? Porque às vezes a gente foca, né? Se eu ficar focando só na minha sombra, cadê a minha parte luz, né? E nós somos um todo. Nós vamos viver sempre essas... não vai ser só positivo sempre, nem sempre só negativo. É importante a gente ter esse olhar, né, para as nossas experiências e para nós mesmos, né? Eu não sou toda malzinha, mas eu também não sou toda boazinha, né? Então, é um equilíbrio, né? E buscar esse equilíbrio é muito importante. Segundo Jung, o despertar espiritual é o processo de se tornar quem realmente somos, né? E ele, a gente sabe, era espírita, né? E eu fiquei muito feliz quando soube disso. Porque tem muito a ver o que ele traz com a nossa, né? O que a gente prega aqui no espiritismo. Jung acreditava que este processo de tornar-se si mesmo, por ser um processo natural de todo ser humano, este afirma que todos os eventos internos e externos na vida do indivíduo fazem parte dele, podendo assim contribuir para o desenvolvimento do ser quando o mesmo busca sentido nesses eventos e ressignificasse sua vida a partir destas experiências. Então é muito, muito próximo do espiritismo, né? E esse olhar dele faz todo sentido. Para mim, pelo menos, sempre fez. E faço aqui um paralelo. O despertar espiritual, que é um caminho rumo à autenticidade e à plenitude, em que o ser se alinha com seus verdadeiros valores e propósitos, co-criando assim uma vida mais conectada e presente. Gente, é fácil? Não, não é. Porque é um treino, sabe? É todo dia. É todo dia uma dose bem homeopática mesmo. E às vezes a gente acha que, hoje eu tô bem, né? Aí vem uma coisa e puf! Aí eu lembro da Célia, né? Doeu. Bateu, doeu. Pegou, é seu, é isso? Bateu, doeu, pega que é seu. Pega que é seu. É muito isso. Aí eu até, às vezes, né, olho pra mim e falo, Mixe, doeu aqui. Vou pegar de algum jeito pra... Se doeu, é seu. É meu, né? Então, o que eu vou fazer isso? Né? E eu vejo isso muito, de verdade, muito, em muitas pessoas que fora daqui eu atendo e a gente atende também no recanto. Eu trouxe esse aqui para, assim, ressignificar. Eu peguei um estudo científico e eles fizeram uma pesquisa com apenas 4 mulheres. 2 delas são brasileiras e um problema muito diferente do outro, né? Adverso. Essas 2 brasileiras, elas tiveram câncer e pegaram 2 angolanas que foram sobreviventes da guerra civil lá da Angola. E eles... 4 sobreviventes. Isso elas têm em comum, né? Mas as situações que bem adversas, né? Então, eu trouxe só um pouquinho do que era a pesquisa, mas assim, eles fizeram uma pesquisa muito minuciosa para observar como cada uma delas tinha ressignificado essa situação, que é muito dolorosa e difícil, né? Aí o que eles identificaram? Nessa pesquisa, identificou-se que todas as entrevistadas se perceberam lançando mão de um recurso de enfrentamento para a situação que elas estavam vivendo, importante na superação da crise existencial de cada um. As brasileiras recuperadas de câncer afirmaram
que a família foi essencial nessa recuperação. Porém, a maternidade também contribuiu bastante para a superação. Então, assim, o que dava mais força para elas era o apoio da família e também dos filhos e todos que ali estavam com elas, né? As angolanas sobreviventes da guerra relataram que a espiritualidade cumpriu essa função nas suas vidas. Então, elas conseguiram, né, encontrar na espiritualidade essa força, que foi muito importante para elas. O caminho é uma estrada, o caminho não é uma estrada externa, né? Então, quando a gente traz isso para nós, a gente vai trazer, o caminho é nosso. Nós estamos escrevendo o nosso livro. O caminho não é geográfico, é uma jornada onde passamos por experiências que resultam em aprendizados. Cada passo é um desapego, cada dor é uma rachadura do meu eu. Tá bom? Desculpa aí a falha, eu cortei. Então, e cada dor é uma rachadura do meu eu, né? Por isso que ele não é um caminho externo, é interno, é meu, né? E quando a gente, lógico que cada um vai ressignificar essa frase para si mesmo, com as suas experiências, da forma que vocês vão estar lendo, né? Que bateu em você, né? Nas suas alegrias, nas suas dores, nas suas, qualquer que seja, emoções, né? Mas é importante a gente saber que, assim, às vezes o outro, ele nem está fazendo para te magoar. E eu já ouvi isso muitas vezes no sábado. Ele está fazendo porque aquela pessoa simplesmente não tem algo para te dar o que você está esperando. É sua expectativa. É sua expectativa, entende? Então, por isso vai doer no seu eu, não no outro. O caminho é seu, né? Então, aquela frase cabe aí também. ela cabe muito aí, né? Então, de que maneira podemos fazer isso? Gente, não tem receita de bolo, não. E quando eu começo a atender uma pessoa, eu falo assim, qual que é a sua expectativa frente a um processo terapêutico? Aí a pessoa às vezes vem e eu falei, não tem receita de bolo, eu dou só a receita de bolo, né? Receita de vida, a gente vai estar ali elaborando como é isso para você. Então, eu pus aqui só um pouquinho. E como que a gente pode estar assim no nosso caminho ressignificando, identificando as nossas imperfeições e vicissitudes? Não é fácil, mas a gente tem que estar fazendo isso o tempo todo, elaborando isso. Que às vezes ocorrem para nos lapidar frente a situações que são muitas vezes contrárias às nossas vontades. E é muito mais contrário mesmo, né? Porque senão a vida seria bem mais fácil. Situações onde colocamos o nosso ponto de vista como único, verdadeiro e imutável. Quando a gente se torna alguém tão inflexível assim, fica muito mais difícil, né? Porque aí a gente acaba entrando naquela das somatizações, né? E aí essas doenças são criadas por nós mesmos, né? E a gente tem prova disso, a gente ouve isso sempre nos nossos trabalhos. Tem essa frase de Mateus que eu gostei e pus aqui. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. A metáfora, né, que as transformações profundas exigem estruturas novas. Então, aí cada um vai ressignificar a forma de entendimento. Podemos imaginar um novo ciclo que desejamos iniciar. Quais as crenças antigas que nos impedem de sentir essa energia do novo? O novo merece espaço para florescer, né? Então a gente é só uma ideia para estar repensando sobre, né? A doutrina espírita
espírita busca uma reeducação de atitudes, onde ressignificar os acontecimentos é um passo fundamental. Essa reeducação está ligada ao amor, pois o sofrimento pode surgir de uma desconexão com as leis divinas, especialmente a lei do amor, porque é tudo sobre o amor, gente, e sempre vai ser. Ao mudarmos o foco e a forma como encaramos a vida, podemos diminuir a intensidade do sofrimento e encontrar mais calma e resignação, o que é benéfico para a saúde do corpo e também para a saúde da nossa alma. Propor novos significados para a vida que antes não eram percebidos. Redescobrir a alegria de viver e de agir. É a busca consciente da sua realidade interior, das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao nosso alcance, libertar-se dos medos que nos paralisam. E realmente, o medo, ele paralisa a gente, né? A gente tem que estar num nível mais de coragem para cima, para a coisa começar a fluir bem melhor. Educar-se a mente, disciplinando-se o pensamento, constitui valioso recurso para a saúde espiritual, para o êxito da reencarnação. É uma frase da Joana de Ângeles, né? E eu gosto também muito dela e eu coloquei aqui pra gente, e a Luísa gosta também, eu sei, né? Agora, tem tempo ainda? Olha lá. Eu trouxe essa oração nesse tema de ressignificar, porque a oração de São Francisco, né, que nós gostamos bastante, ela, se você olhar ela com esse olhar nesse sentido de ressignificar, ela traz muito isso, né? Então, com a oração de São Francisco de Assis, aprendemos que devemos ser instrumentos de paz e transformação, buscando levar o amor, o perdão, a fé, a esperança e a luz, onde há ódio, ofensa, dúvida, desespero e erro. A oração ensina o valor da doação em vez do recebimento, da compreensão em vez de ser compreendido, do amor em vez de ser amado, mostrando que ao dar se recebe em troca. Além disso, a mensagem de Francisco nos convida a ter uma atitude de gratidão, a viver para a vida eterna, a cuidar do planeta com responsabilidade e a agir para construir um mundo melhor. E eu acho que eu acho que tudo isso vale a pena a gente agora pensar nela, né? Então eu trouxe ela aqui para nós fazermos juntos e assim encerrando a nossa palestra. Eu agradeço a todos vocês, se puderem fazer junto com a gente, tá bom? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E é isso. Eu só quero falar só um minutinho. Eu coloquei aqui o recanto, fé e equilíbrio em todas as direções. E eu coloquei aqui, que eu ouço muito
É um tripé: fé, comprometimento e merecimento. Nós precisamos estar com os três juntos. Fé, nos comprometermos com a nossa existência, a nossa vida, e teremos o merecimento, né? Então eles vão estar juntos os três. Sem um, o outro cai. Sem um, outro cai. Os três juntos, tá bom? Como fé, equilíbrio em todas as direções. Gratidão. Obrigada.